veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Após termos celebrado a ascensão de Jesus aos céus, celebramos Pentecostes. Assim, a promessa de Jesus se cumpre. Ele conclui sua missão terrena, reforça a fé dos apóstolos na ressurreição e retorna para junto do Pai. Em seguida, ocorre a vinda e a missão do Espírito Santo. Vamos percorrer as 3 leituras que escutamos. Na primeira, vimos o acontecimento da experiência que os apóstolos fizeram com o Espírito Santo e como tiveram suas capacidades naturais e sobrenaturais aperfeiçoadas, desenvolvidas, amplificadas pela graça de Deus. Aqueles mesmos homens que Jesus havia dito: sois lentos para crer, sem inteligência. Agora, eles possuem clareza sobre aquilo que Jesus havia ensinado e falado. Aqueles mesmos homens que se encontravam no cenáculo fechado, agora abrem as portas e se colocam para fora do cenáculo e falam com desenvoltura e falam com coragem, sem dúvida alguma, impulsionados pela ação do Espírito Santo. Na segunda leitura, percebemos nela apresentar uma diversidade, ou fazer referência a uma diversidade de dons que podem ser entendidos como talentos e habilidades, que são dados por Deus a nós. E nossa miséria humana, perdemos tempo comparando e disputando com outras pessoas quais dons e talentos são mais importantes. Os apóstolos também fizeram isso. Enquanto caminhavam, diziam ou discutiam entre si quem era o maior, quem era o mais importante. E nós também fazemos isso tantas vezes. Perdemos tempo comparando. Bem, importa algumas considerações. A primeira, nos talentos que recebemos, não há mérito nosso. As habilidades que temos foram dadas por Deus. O mérito está no desenvolvimento das habilidades que recebemos e não na própria habilidade recebida. Por isso não tem sentido a comparação. Depois, importa ainda perceber que recebemos esses dons e talentos gratuitamente com uma finalidade bem explícita na segunda leitura: o bem comum. Os dons e talentos que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. Vamos pensar um pouco nesse bem comum. São Paulo usa a imagem do corpo e os seus membros. Cada membro diferente, cada membro com uma função diferente. Portanto, a mão não é mão apenas para a mão é a mão para o corpo. O pé não é pé para o pé é o pé para o corpo. Portanto, os dons e talentos que recebemos para todo o corpo. É uma imagem aparentemente simples de compreender. Todos os membros compõem o corpo, estão destinados ao aperfeiçoamento do corpo. Mas por que ainda retemos para nós os dons que recebemos para o corpo? Por que ainda guardamos
apenas para um proveito próprio o que Deus nos deu para o bem comum. Você e eu somos administradores de algo que não nos pertence. Recebemos a vida de Deus e recebemos com essa vida, repito, dons e talentos para o corpo e não para nós mesmos. As habilidades que recebemos, com as quais desenvolvemos nossos afazeres cotidianos, estudo, trabalho, vida profissional, se destinam ao bem comum. E não partilhá-la, ou não partilhar esses bens, esses dons, esses talentos, é atitude de egoísmo. Quando usamos o que Deus nos deu apenas para nós mesmos, agimos de forma egoísta. E quando nós agimos de modo egoísta, limitamos ou até impedimos Deus de nos usar como seus instrumentos. Porque o que Ele nos deu, deu para o corpo. O que Ele nos deu, deu para edificação do bem comum. Quando eu uso só para mim, de modo egoísta, eu limito Deus usar esses dons e talentos para o todo. E deixamos então de fecundar muitas pessoas quando agimos de modo egoísta. Deixamos de fecundar a própria igreja quando agimos de modo egoísta. Deixamos de fecundar nossa comunidade paroquial. Deixamos de fecundar nossa família. Deixamos de fecundar nosso círculo de amizade. Deixamos de fecundar a própria sociedade quando retemos para nós o que Deus nos deu para todos. A vida espiritual, ela cresce na partilha. Quando eu tenho o entendimento que eu não vivo isolado, separado, há grupos na igreja que pensam que são mais santos que os outros e por isso eles se isolam. O que não há nada de santidade nisso. Quando entendemos que fazemos parte de um corpo e que os dons e talentos que temos é para esse corpo, então eu partilho o que eu tenho, o que eu sou, e nessa partilha cresço na vida espiritual. Essa é a dinâmica cristã. Na minha partilha, eu cresço na vida espiritual. Porque o amor é sempre uma ação para fora de nós mesmos, não um fechamento. Quando eu partilho, eu amo. Quando eu partilho, sou instrumento. Portanto, tudo isso agrega na minha vida espiritual. A partilha é a expressão da presença de Deus e cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. O Evangelho nos apresentou outras tantas realidades, destaco duas como consequências da ação do Espírito na nossa vida: o perdão e a paz. O perdão é o ato de amor que renuncia, entre aspas, o direito de ofendido. Quando somos magoados, quando de alguma forma nos deixam tristes, nos ofendem, então parece que sentimos ter direito de ficar ofendido. Parece que sentimos direito de não querer perdoar. Como se a pessoa não merecesse o nosso perdão. E aí vamos retendo em nós esses sentimentos tão ruins. Quem já teve a experiência de andar na rua e acabar querendo se esquivar de alguém que olha vindo na sua mesma direção? Pode até não ter se esquivado, mas o desejo, o pensamento foi se esquivar, foi atravessar a rua, entrar em uma loja, fingir que não vê. A pessoa não sabe o que faz.
quando vai se deparando com alguém que te feriu e que você não conseguiu perdoar, que você está guardando dentro de si essa mágoa, essa ofensa. Portanto, o perdão é o amor que renuncia, entre aspas, repito, ao direito de ficar ofendido. Eu renuncio ficar ofendido para libertar o meu coração desses sentimentos ruins. Libertando o coração desses sentimentos, nós o dilatamos para abarcar mais e mais a presença de Deus. Renunciando ao perdão, eu privo muito da minha vida da presença de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Felizes quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, perseguirem, fizeram mal para vós. Que palavra estranha. Felizes com o mal sofrido. Mas podemos pensar que o mal sofrido é para nós ocasião de crescimento, porque é para nós ocasião de alargar o nosso coração por meio do perdão. Crescemos quando, ofendidos, aprendemos a perdoar. Saímos melhores, maiores, com a fé mais desenvolvida, quando aprendemos a perdoar. Portanto, quando te magoarem, te ferirem, te roubarem, abra mão do seu, entre aspas, direito de ficar magoado. Abra mão da tua mágoa, da tristeza, e cobre a tua vida, o teu coração e as pessoas com perdão. E o perdão dado, o coração libertado, somado, claro, à vida espiritual, à caridade, vai possibilitando termos a paz interior. Não a externa, como a ausência de conflito, mas a paz da alma, que é uma das mais preciosas consequências da vida espiritual. O grande motivo de nossas práticas religiosas é, entrando em comunhão com Deus, ter o nosso coração pacificado. Ter o nosso coração serenado, acalmado. Precisamos crescer na experiência dessa paz com o amadurecimento de nossas práticas religiosas. A ação da graça de Deus, ela supõe frequentemente uma predisposição humana. Deus vem ao nosso encontro não apenas no dia da Crisma, não apenas em Pentecostes. Deus vem ao nosso encontro todos os dias, e acolhê-lo requer uma predisposição humana, requer um desejo de mudança, requer abertura, requer acolhimento, requer esforço por capacitação, requer controle da vontade, requer espírito de sacrifício. Todo esse conjunto de comportamento nos predispõe para Deus, nos predispõe para sermos então esse templo de Deus. Certamente Deus quer vir e quer enviar o seu Espírito Santo sobre você e sobre mim, mas dependerá de nós mesmos o alcance ou a proporção da ação dele em nossas vidas. Hoje pode ser mais uma Santa Missa como outras tantas, ou pode ser o início de um tempo novo, o início do tempo da graça, o início do tempo do agir do Espírito Santo na nossa vida, nos transformando de dentro para fora, não apenas uma dor no exterior, mas uma presença interior que transforma, que reflete também no exterior, que reflete nas nossas relações. Deus quer vir ao nosso encontro, hoje, amanhã, depois,
quer vir ao nosso encontro todos os dias. E todos os dias Ele precisa ser acolhido por nós, para que esse processo de transformação continue acontecendo. O jovem que entrou no seminário no ano 2000 já era muito diferente do homem que saiu de lá ordenado em 2009. O homem que assumiu a paróquia, o sacerdote que assumiu a paróquia de Santo Antônio em 2009, já era muito diferente do sacerdote que assumiu a matriz em 2014, que já é muito diferente do sacerdote hoje em 2023, porque a ação de Deus vai dia após dia, nos transformando, nos moldando, nos dando amadurecimento, desenvolvendo nossas habilidades. Mas Ele depende do nosso querer e da abertura de nosso coração. Do mesmo modo como Deus transformou um homem rude, um pescador que não sabia ler e escrever, que não falava em público, Deus transformou no líder da Igreja Católica, no primeiro Papa da Igreja, um homem rude, simples, que não sabia ler, escrever e nem falar em público. Abre as portas do cenáculo e agora prega a multidão com tamanha desenvoltura. Esse mesmo Deus que transformou Pedro, pode e quer transformar você e eu em instrumentos que transformam vidas. Instrumentos que transformam a vida das pessoas que estão conosco, que convivem conosco. Instrumentos que podem transformar mais e mais essa paróquia. Mais e mais a paróquia de cada um de vocês. Mais e mais a nossa própria sociedade. Qual é o limite de alcance de um homem e de uma mulher abertos à ação do Espírito Santo? Não temos como mensurar. Portanto, abra hoje o seu coração à ação do Espírito Santo. Abra amanhã o seu coração à ação do Espírito Santo. Abra terça-feira o seu coração à ação do Espírito Santo. E onde quer que você esteja, seja uma presença de Deus. E comece a impactar todo o seu redor com essa presença fecunda de Deus. Terminamos esse momento invocando o Espírito de Deus nesse refrão conhecido. Cante, pedindo que Ele venha abundantemente sobre sua vida. Que hoje seja um tempo novo, que hoje seja o tempo da graça, que hoje seja o tempo do agir do Espírito no teu coração e na tua alma. Permita que Ele penetre o teu interior, que Ele transforme aquilo que você talvez nem tenha consciência que precisa ser transformado. Se coloque diante de Deus sem medo. Se coloque diante de Deus como alguém que permite ser conduzido. Não importa para onde, mas que confia, que vive abandonado e que permite ser conduzido por Deus. Então cante.